precisa da palavra de Deus essa noite. Eu preciso da palavra, eu preciso da presença na palavra. Sabe, como a corça espera pelas águas, busca as águas. Eu hoje busco a presença de Deus. Eu estou com sede de Deus, eu preciso dele. Amém, amados? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Versículo 12. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousa nas águas do Jordão, separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas, que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Capítulo 4, versículo 1 ao 10. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. Ok, 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e ali estão até ao dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo e passou. Estenda as mãos na minha direção. Fala: papai, usa o João, santifica tudo o que for dito. Que a palavra hoje seja uma direção para a minha vida, seja uma direção para a igreja, para cada momento que vivemos hoje, porque luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a tua santa palavra, Senhor. Então, que o teu Espírito
Bota a mão no teu coração e fala: acenda uma fogueira em mim. E transforme a minha existência. Em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo aí? Tá? Eu preciso, dando uma narrativa geral para aqueles que não têm muito conhecimento da palavra. O povo de Israel ficou escravo no Egito 430 anos. Tá? Ficaram escravos lá e estavam debaixo da autoridade de Faraó. Deus foi até lá e libertou esse povo. Deus levantou uma pessoa, colocou nela um coração de querer libertar esse povo. Deus foi até lá, fez maravilhas, jogou pragas, lançou pragas sobre o Egito, sobre todo o povo do Egito, sobre o Faraó, sobre a sua casa. Depois o povo de Israel saiu de lá, foi perseguido por Faraó e pelo exército egípcio. E até certo ponto, isso são dados históricos, não é uma ficção religiosa, são coisas verdadeiras. Foi perseguido por um exército, e isso a arqueologia bíblica mostra até certo ponto. E aí atravessou o Mar Vermelho. 2 milhões de pessoas saíram do Egito junto com Moisés. E Deus operou essa maravilha, muitas maravilhas. Igreja, fala comigo: Deus operou, muitas maravilhas, para libertar o seu povo. Esse povo, entretanto, foi para o deserto. E no deserto eles passaram, a Bíblia diz, 40 anos. Esses 40 anos foram 40 anos de relacionamento intenso com Deus. Eles pecaram, eles erraram, eles fizeram coisas erradas. Deus os puniu, Deus os tratou, Deus os ensinou. E foi mudando aquele povo de uma característica de um bando de escravos que não tinham absolutamente nenhuma identidade, nem social, nem política, nem econômica, nem militar. Eles não tinham uma identidade, eles eram um bando de escravos andando pelo deserto. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. E Deus então entrou naquele povo, e durante todo aquele tempo Deus tratou com eles, se relacionou com eles. Aqueles 40 anos não foram, como muitos tentam colocar, um castigo de Deus por causa do bezerro de ouro, mas sim o tempo justo da provação para o aprendizado. Havia um tempo em que aquele povo tinha que passar pelo deserto para se transformar em outras pessoas. Quem está me escutando? Amém. Fala para a pessoa que está do teu lado: quem não passa pelo deserto não conhece Deus. Isso é real. Se você quiser conhecer Deus, você tem que passar pelo deserto. Se você nunca passou pelo deserto, a sua vida com Deus foi um mar de rosas sempre, o tempo inteiro, foi tudo águas cristalinas, pastos verdejantes, tudo bonito, tudo legal. Você não conhece Deus. Pode ser que Deus tenha misericórdia de você e um dia te leve para o deserto. Ali você vai conhecer quem Ele é. Porque você só conhece Deus na hora que falta tudo. Você só tem Deus. E para aquele povo faltava tudo. No deserto não tem nada. Fala para o teu irmão do lado: no deserto não tem nada. Não tem garantia nenhuma. No deserto não tem alimento, não tem água, não tem caça. No deserto não tem nada. O deserto é um lugar inóspito. O deserto é um lugar de sofrimento. O deserto é um lugar de desconforto. As pessoas que andam com Deus são levadas por Deus para esse lugar de desconforto, de falta de tudo. Mas quando falta tudo, quando não tem nada, quando não tem esperança, só existe o desconforto, ele se revela. Quem está me escutando? Amém. E aí Deus tratou com esse povo. Não foi uma punição de Deus, foi uma escola de Deus. E durante esses 40 anos eles foram tratados e foram levados
a um lugar chamado Moabe. Deus levou eles até lá, passaram por várias guerras, driblando tribos, foram derrotados, às vezes foram vencedores, e aí eles foram e acamparam num lugar que não era o lugar deles, era um lugar provisório chamado Moabe. Moabe não é a terra prometida. Moabe é um lugar provisório. E ali eles acamparam. E toda uma geração passou. Do outro lado, havia um rio chamado Rio Jordão. Do outro lado desse rio, havia uma promessa de Deus. Do outro lado desse rio, havia uma promessa de que se eles atravessassem, do outro lado, haveria um lugar que manava leite e mel. Um lugar de abundância, um lugar de alegria, um lugar que seria deles perpetuamente. E essa palavra se cumpre até hoje. É um lugar que seria deles, é um lugar que Deus daria a eles. E era um lugar também que os inimigos deles estavam dominando. Era um lugar que que parece que tinha dono, eles não... E havia um inimigo lá, havia um povo lá muito bem organizado, militarmente, socialmente muito mais evoluído. O povo cananeu tinha biblioteca, tinha água encanada, tinha edificações militares de alto nível, um exército treinado pelo exército egípcio, os oficiais do exército cananeu, todos eles eram treinados pelos egípcios, eles tinham carros militares, eles tinham carros de guerra, as espadas deles eram muito bem feitas, lanças e tal, eles eram, tanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista militar, eles eram muito mais poderosos, além de ser um povo sedentário, que plantava, colhia, tinha técnicas de plantio, tinha... Em suma, eles eram muito bem organizados, enquanto o povo de Israel não era. Eles pararam do lado de cá do rio, chamado Moabe, e ali eles acamparam. E o líder deles, que se chamava Moisés morreu. Morreu sem entrar na terra da promessa. Ficou do lado de cá. E é exatamente nesse contexto que Deus chama Josué e fala com Josué e diz assim: Moisés é morto, agora é com você. Eu fui com Moisés e agora você é com você. Quem está me escutando? Então somente esforças, tem bom ânimo. Não te mandei eu? Então vai. Vai e toma a terra que eu prometi que daria. Amém? E é nesse contexto, depois de Deus ter falado com ele isso, é que nós começamos a nossa leitura. A primeira coisa que eu vejo, eu vou pedir para você voltar lá em 3:1. E eu gostaria de conversar algumas coisas com vocês aqui. A primeira, em 3:1, diz assim: levantou-se Josué de madrugada. Fala comigo. Levantou-se, pois, Josué de madrugada. Partiram de Sitim. Vieram até o Jordão. Ele e os filhos de Israel. E pousaram ali antes que passassem. Fala comigo assim: o poder da decisão e da obediência. O poder da decisão e da obediência. Cara, a vida de uma pessoa está vinculada a decisões depois de ouvir a voz de Deus. A autoridade, o poder que existe na vida de uma pessoa, quando ela escuta a voz de Deus e obedece, decide obedecer. Ela decide obedecer. Alguma coisa mudou e toda essa história a gente vai ver que muita coisa mudou. A passagem deles pelo Jordão é similar, não tem nada a ver com a passagem deles sobre o Mar Vermelho. São dois tempos diferentes e duas propostas de Deus diferentes. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas a primeira coisa que eu queria falar sobre esse versículo,
Levantou-se Josué de madrugada. Quem levanta de madrugada para fazer alguma coisa está com disposição. Pelo menos no meu caso. Levantar de madrugada para mim é quase contra a minha religião. Amém? Negócio de levanta às 4 horas da manhã. Eu acho um barato. Tem uns irmãozinhos que falam, né? Não, quando Deus me manda fazer, eu faço. Já fiz também, muitas vezes. Mas assim, não, eu estou fazendo agora, eu estou cumprindo uma parada com Deus. Levanto todos os dias às 4 da manhã. Eu digo, Jesus, não impede isso não. Marca comigo às 10. Às 9h30, 9, sei lá, 8 horas depois do café. Qualquer coisa, mas por 4 horas da manhã, eu passo o resto do dia com um zumbi, cara. Mas amém, não vem ao caso. Quando o cara... Hã? Não, se ele chama é outra história. Se ele chama, a gente vai correndo. Mas eu digo, quando é aquele negócio, não, vou fazer um propósito, não. Eu digo, não, faço o meu propósito aos 9. Aí, o que acontece? O Gustavo fica desesperado, entendeu? Tem esperança, Gustavo, tem. Um dia eu me converto. Então, o poder da decisão em obediência, a disposição dele. Às vezes o cara está lá, parado em Deus. Sabe, quem entende uma pessoa parada em Deus? Não, acho que ninguém entende. Alguém entende uma pessoa parada em Deus? Ponto morto. Ponto morto. Você joga e agora é neutral. Joga no neutro e fica. Esperando no embalo. De repente Deus vem e diz assim, cara, eu tenho uma parada contigo. Eu tenho um negócio com você. Aquilo gera uma coisa por dentro. Uau, eu quero, Senhor. Amém. Você tem alguma coisa comigo mesmo? Então eu também tenho com você. Amém. Aquilo muda tudo. Muda tudo, a disposição muda, liga tudo, liga todas as baterias, acende o alarme, posição de guerra, pega a armadura, corre, vai, porque Deus tem uma parada com você. Amém. Isso aconteceu com Josué, é nítido isso. Ele levanta de madrugada, reúne o pessoal e vai. Então, ele tem duas coisas ali, ele tem a disposição e a confiança. É Deus que está mandando. Deus inclusive pergunta para ele, numa pergunta retórica, não te mandei eu? Não sou eu que estou te mandando? Então vai, esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te. A palavra esforça-te aí, né? Uma outra tradução, uma milakak, né? Seja homem. Seja homem, tenha disposição, vai à guerra, seja corajoso, levanta, vai, não é Deus que está mandando? Então vai. Isso Deus não vai fazer por nós. Quem está me escutando? Ele fala para ir, mas ele não vai pegar você e dizer assim, bota mais assim, deixa eu pegar no pezinho. Pega na mãozinha, eu não quero. Não. Deus, ele vai, eu estou com você, entra nessa parada. Essa guerra é minha. A guerra não é tua, a guerra é minha. Vamos. Quem está me escutando? E aí vem a confiança. Fala a palavra confiança comigo. Confiança no que Deus falou. Confiança no que Deus diz. Confiança no que Ele ensina. Confiança no que Ele propõe. A outra coisa que eu vejo aqui, quando ele não foi sozinho. Foi uma galera com ele. Fala para a pessoa que está do lado, liderança em Deus. É a liderança, essa liderança aqui, galera, não é a liderança de vai lá, vai. Não, é a liderança de vem comigo. Quem está me escutando? Liderança em Deus pode ser do pai de família, pode ser do ministro aqui dentro do evangelho, pode ser do líder de jovens, pode em tudo, nunca será vai, tem que ser vem comigo. Vem comigo. É a liderança do pai de família.
Não adianta ele virar. Eu nunca vi dar certo. Nunca vi dar certo. O pai de família que vira para a esposa e filhos e diz: vai à igreja, vai. Aí entra aquele, né, que eu falei na quinta-feira, o crente 6 horas. Né? O crente 6 horas por mim. 6 horas por mim lá. Aquele crente sem... Ele acha que as pessoas vão levar lá e vai trazer um resultado para ele. É uma coisa assim do tipo covarde. Vai, paga o preço, vai, se separa, se santifica, puxa a espada, pega as armas, vai à batalha. Eu fico aqui vendo televisão. Eu vou ver Netflix enquanto você está buscando uma vitória em Deus. Não dá certo. Quem está me escutando? Não dá certo. O que dá certo para o pai de família, para a mãe de família, o que dá certo para o povo de Deus, dentro da igreja e até em outros lugares onde a gente exerce a nossa autoridade como ministro de Deus, qualquer lugar vamos, e você dá o primeiro passo. Se alguém tiver aí, eu vou primeiro. Quem está me escutando? Amém. Se alguém tiver que pagar o preço, eu pago primeiro. Amém. Se alguém tiver que orar, eu oro primeiro. Se alguém tiver que jejuar, eu jejuo primeiro. Se alguém tiver que buscar, eu busco primeiro. Eu tenho que buscar primeiro, e aí outros virão. Amém. Quem está me escutando? Amém. Eu me lembro muito dessa palavra, fixou no meu coração, por uma ministração do Dan Duque sobre mim, sobre a Giza, que ele falava: João, quando tiver a casa da Dona Maricota lá no morro e tal, não sei o quê, que ninguém quiser ir lá fazer um culto, você vai. Eu digo amém. Quando tiver que ir lá, não sei aonde, que está todo mundo com medo de ir, porque lá tem bandido, não sei o que, você vai. Eu digo amém. Quem está me escutando? Amém. A liderança de Deus é exercida por eu vou. Vocês vêm comigo? Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Então erga suas mãos e diga: Senhor, eu quero ser assim. Senhor, eu quero ser assim. Glória a Deus. No versículo 3, me chama a atenção que eles levantaram-se por Josué de madrugada, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, sacerdócio que leveis levam, partireis vós também do vosso lugar, e seguireis. Você vai... Vamos no quadro logo uma vez, só o quadro. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, que não vos chegueis a ela. Deixa eu falar uma coisa aqui. Isso quer dizer que o povo tinha que se manter distante de Deus? Não. Isso significa que ele estava protegendo a arca de não ser atropelada. Quem está me entendendo? Okay. Tinha que manter uma distância, porque a tendência seria todo mundo querer... Quem está me ouvindo? Okay. Então ele disse: não, mantém uma distância, para todo mundo poder enxergar, para todo mundo poder ver. Por quê? Por quê? Por causa disso, ó. Para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto nesse caminho nunca passastes antes. Estava acontecendo uma coisa nova. Deus está levando a gente por um caminho novo. Existe um caminho que nós estamos percorrendo em Deus, que nunca ninguém traçou antes esse caminho. Amém. Quem está me ouvindo? Amém. E aí eu preciso levar a arca da presença comigo, a arca da aliança. Fala para a pessoa que está do teu lado: nosso Deus é um Deus de aliança. Não é um Deus de contratos, é um Deus de aliança. Então eu sei que eu posso ir por um caminho que eu nunca fui, eu posso passar por problemas que eu nunca passei, eu posso passar por lutas que eu nunca vivi antes, eu posso ser atacado por coisas que eu nunca vivi antes. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu vejo muitas pessoas, mães. Eu acho mó barato ser mãe. Amém, amados? Eu nunca fui. Nunca serei. Amém? Mas eu acho mó barato. Mas mãe é um negócio... Homens, meditem comigo. Homens, levantem a mão assim, só para saber. Isso, tem mão para caramba aí. Homens, meditem comigo. Um bicho começa a crescer dentro de você.
A barriga começa a crescer. O peito começa a ficar do sei lá do que. E aí, começa a ficar um negócio todo diferente. Quem está me ouvindo? E aí, você sabe que para sair não será como entrou. Amém? Para sair será algo diferente. Mas nenhuma mãe tem a menor ideia do que vai acontecer. É tudo novo, é tudo diferente. O futuro vai ser completo. A pessoa, depois que é mãe, pai ainda mantém, mas depois que é mãe, começa a viver uma coisa totalmente diferente do que tudo que viveu antes. Ela gira a vida dela gira em torno dos filhos. Amém? Quem está me ouvindo? Amém. Eu acho isso muito legal. E isso legal para elas. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a história do povo de Deus. Quando alguma coisa começa a acontecer conosco, o Espírito Santo entra em nós com a palavra viva. Começa a mexer alguma coisa dentro de nós, aquilo começa a crescer. Começa a crescer. E aquilo não é mais você. Cristo vive em você. Amém. Sabe, Deus, Ele gera no útero da igreja uma vida nova. É o que acontece com a gente. E você sabe que aquilo ali vai ter uma hora que vai sair e vai mudar completamente a tua existência. Quem está me ouvindo? Muda completamente a tua existência. O teu sentido de vida é aquilo que o Senhor faz em você. E você parte por uma coisa que você não tem a menor ideia do que vai dar. Josué, eles ali, todos que estavam vivendo isso. Do outro lado tinha uma nação infinitamente mais poderosa, mais bem organizada, culturalmente, se é que existe cultura superior ou inferior, talvez não exista, mas do ponto de vista tecnológico e como organização social, eles eram muito superiores. Muito mais organizados, quem está me ouvindo? E eles estavam partindo para tomar deles, a terra deles. Eles estavam entrando por uma terra que eles não conheciam direito, para viver coisas que eles nunca viveram antes. Levaram consigo a Arca da Aliança. Fala comigo assim: aonde eu for, eu preciso levar a Arca da Aliança. Eu preciso confiar na aliança. Os meus olhos têm que estar postos na aliança. Os meus olhos têm que estar postos na presença de Deus, na garantia da presença de Deus. A arca para aquele povo era a garantia da presença de Deus. Era onde eles criam que Deus se manifestava. Era ali. Eles disseram: eu vou olhar, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou estar com os olhos na arca. Eu vou estar com os olhos na presença de Deus. Os meus olhos estarão fitos no Senhor. Vamos aplaudir a presença dele aqui. Fala com o teu irmão do lado: para que saibais o caminho que deveis ir. Para que saibais o caminho que deveis ir. Uma religião não define teus caminhos. A lei do Brasil não define seus caminhos. A nossa pujante democracia não define seus caminhos. Quem define os nossos caminhos é a presença de Deus. Amém. É a direção de Deus. Só ali eu tenho segurança. Só ali eu tenho paz. Eu não tenho paz em mais nada. Nada. No versículo 5, e aí eu queria muita atenção de vocês. Fala assim: santificai-vos. Santificai-vos. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu queria chamar a atenção para de vocês, que o que eles estavam vivendo ali era completamente diferente do que eles viveram quando saíram do Egito. Quando eles saíram do Egito, Deus foi lá e fez para eles. Preste atenção
que isso é o cerne da palavra que eu estou trazendo hoje para vocês. Quando eles saíram do Egito, Deus foi lá e fez para eles. Agora a trajetória era totalmente diferente. Quando eles saíram do Egito, Deus se manifestou. A primeira coisa que fez foi tocar no Deus Nilo, né? Feriu o Nilo, as águas do Nilo, elas se tornaram vermelhas de sangue. Depois teve a praga das moscas, teve várias pragas, que eu não me lembro a ordem agora, mas várias pragas no Egito foram detonando todos os deuses e foram criando confiança no povo, porque na cabeça daquele povo, o Deus dos egípcios era mais forte do que o Deus deles. Como até hoje eu vejo pessoas que estão às vezes até dentro da igreja e ainda acreditam que o Deus do mundo é mais poderoso que o Deus de Jesus Cristo. Porque, não, pastor, o nosso Deus é poderoso, mas na hora de tomar uma decisão, diz assim, não, mas sabe como é que é, né? O mundo é dos vivos. Eu morri. Porque o mundo é dos vivos. Nós somos de Cristo. Quem está me escutando? E aí, ali já tinha uma coisa completamente diferente. Aquele povo já tinha uma identidade. Aquele povo já recebeu de Deus uma identidade. Quem aqui já recebeu uma identidade de Deus? Levanta sua mão. Amém. Quem aqui já sabe que é povo de Deus? Levanta sua mão de novo. Amém. Então todos nós recebemos do Senhor uma liberdade. Nenhum de nós aqui dentro é escravo do Egito. Amém. O Senhor foi lá com mão forte e nos libertou. Quem está me escutando? Nenhum de nós é governado por Faraó. Nenhum de nós está debaixo do jugo de Faraó. Nós estamos debaixo da mão poderosa do Senhor. Amém. E aí, todo o tempo que nós passamos no deserto, o Senhor mostrou isso. O tempo todo que nós passamos no deserto, Ele foi se revelando. No momento da dificuldade, da luta, da doença, no momento da tristeza, no momento da falta de recursos. Em cada momento que a gente viveu, o Senhor se manifestou e se colocou ali presente. Então nós sabemos que pertencemos a alguém. Não somos um povo de escravos, somos um povo de conquistadores. Aquele povo era um povo de conquistadores. Eles agora eram um povo que tinha uma lei, que tinha um Deus, que tinha príncipes. Escravo não tem príncipe, é mesmo? Só na Disney. Príncipe dos escravos. Só na Disney. Escravo não tem príncipe. Aquele povo ali tinha príncipe. Que estava lá acampado em Moabe, que passou pelo deserto, já tinha príncipe, tinha uma estrutura social, tinha uma lei, tinha juízes, tinha um corpo militar, tinha uma identidade. Eles não eram qualquer um, eles foram transformados de dentro para fora por Deus. Deus deu a eles uma identidade e força. Agora, o momento que eles estavam vivendo, não era aquele bando de escravos no Egito que não tinha Deus, não tinha lei, não tinha príncipe, não tinha nada. Era só um bando de escravos. Não é mais aquele povo, é um outro povo. Você não é mais a mesma pessoa, agora você é outra pessoa. Você não é mais um mundano, você é uma pessoa cheia de Deus. Você tem uma estrutura dentro de você que foi construída pela palavra, pela santa palavra de Deus. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Quem pode dizer assim, essa é a história da minha vida? Um dia você foi escravo no Egito, mas você foi liberto pela mão forte do Senhor. Amém. E ali Ele te tirou de lá, Ele mudou a tua vida, mudou teu entendimento das coisas, te libertou de um caminhão de demônios que dirigiam o que você podia e o que não podia fazer, quem era você. Agora não, agora você está em Moabe. Mas a conquista está pela frente. E a história não é a mesma. Deus não vai dar a vitória para você, como Ele fez. Ele vai dar a vitória com você. Amém. Amém. Tudo mudou. Parece que era a mesma coisa. Que Ele iria abrir o Rio Jordão, como Ele abriu o Mar Vermelho, e aí destruiria todos os inimigos. Agora eles vão ter que guerrear. Eles vão ter que guerrear. Eles vão ter que trabalhar. Eles vão ter que pegar em armas. Amém.
Quem está me escutando? Agora é uma outra etapa da vida, em que eles receberam de Deus uma identidade. Ah, então acabaram as maravilhas? Não! Deus continuará fazendo maravilhas, só que não é para você, é com você. Muda tudo. Muda tudo. Antes ele fazia coisas para você saber quem era ele. Agora você já sabe quem é ele. E ele diz assim: eu sou com você, agora vamos junto. Quem está me entendendo? Fala para a pessoa que está do teu lado: hoje é o dia da mudança. É hoje. Não é mais para você. Deus não vai entregar a encomenda do produto pronto. Não vai fazer um milagre para você. Ele vai fazer um milagre usando a tua mão. A tua fé. A maneira de você crer, de acreditar. Tem coisas tremendas nesse texto aqui. Eu comecei a ver, eu digo: caraca, mané. Tá doido? Pastor, pode falar careca, mané? Não pode? Se não puder, também já falei. Eles iriam ter a fé deles provada. Antes eles tinham fé? Fé nada. Deus teve que destruir Deus por Deus lá no Egito. Sabe, começando por Rabi, o Deus Nilo, depois passando por todos os outros deuses do Egito, diante dos olhos deles, para eles saberem até por último destruir o Deus chamado Faraó. Feriu o Deus chamado Faraó, para que eles soubessem que o poder dele, Deus, era maior do que o do Faraó. Quem está me escutando? Mas eles não fizeram nada. Eles saíram do Egito, 2 milhões de pessoas, não botaram a mão numa espada. Eles não botaram a mão em uma espada. Eles não tiveram a fé deles provada a hora nenhuma. Até na hora da batalha, Deus disse assim: diga ao povo que marche, Moisés. Toca com o seu cajado, teve que abrir o mar. Aí depois que abriu o mar, eu me imagino eu saindo do Egito, o mar aberto, mesmo, eu passando ali. Cadê fé? Fé coisa nenhuma. Eles estavam vendo. Estava diante deles o poder de Deus. Mas agora, Deus diz assim: pega e vai para lá. Esforça-te. Esforça-te. Você vai ter que fazer força. Levanta 3 horas da manhã, levanta 4 horas da manhã e vai. E a galera vai com você. E as pessoas vão com você, você vai na frente. Vai, José. E ele foi e a galera foi atrás. E depois ele vira para o povo e diz assim: confia na arca. E o povo antes não tinha nada. Agora não tinha nem arca. Quando saiu do Egito não tinha arca. Sabia nem o que era arca. Agora tinha arca. A arca era a presença de Deus. E agora aquele povo, ele Deus, podia dizer: Josué, fala para o povo seguir a minha presença. Fala para o povo para confiar na minha aliança. Quem está me escutando? Amém. E as pessoas foram seguindo. E foram indo. Mas quando chegou na hora de cruzar o Jordão, ele vira para os sacerdotes. Deixa eu te falar, hoje em dia aquela região, muito da água do Jordão é usada para irrigação da agricultura em Israel. Ao contrário do Brasil, eles têm muito pouca água. Então esse fenômeno de transbordar o rio não acontece mais. É um sulco muito profundo. Chega a ter partes do Rio Jordão que a profundidade do rio ela é abaixo do nível do mar. Quem está me escutando? Então começa mais ou menos de 3.000 metros de altura e vai até abaixo do nível do mar. Então quando enche d'água fica um sulco profundo, mas é estreito o rio, e nas épocas de cheia aquilo ali transborda e fica grande e profundo. Quem está me ouvindo? Não ocorre mais esse fenômeno porque a caudalosidade do rio diminuiu muito. Mas na ocasião não tinham, a água gerava toda ali. Então na época de transbordar, transbordava mesmo. E aí nessa hora, foi nesse período, ao que parece,
que Deus manda atravessar. Seria totalmente ilógico atravessar nesse período, mas é nesse período que Deus manda passar. E aí ele diz para os sacerdotes para pegar a arca, olhar para o rei, quem está me ouvindo, e marchar. Olha para mim, ele não abriu o rio para o povo passar. Ele mandou o povo passar com o rio andando. Quem está me ouvindo? Ele diz, vai e passa. E quando os sacerdotes entraram dentro d'água, ele parou o rio. Fala para o teu irmão do lado, tá vendo como é que está diferente o negócio? Antes ele não requereu fé, agora ele está requerendo fé. É um outro nível, é um outro tempo. Quem está me ouvindo? Hoje eu estava conversando com a galera do catecumenato sobre essa questão de ser um novo tempo. Eu perguntei para as pessoas, o que você está vivendo aqui é a continuidade de toda a tua vida? Eles disseram, não, é algo completamente diferente. Então, é um novo tempo. Nesse novo tempo, Deus vai continuar fazendo maravilhas. Deus não para e não vai parar de fazer maravilhas até a sua volta, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Amém. Então ele vai fazer maravilhas através de nós. Ele vai curar, vai libertar, vai abrir porta, vai transformar, vai curar, vai mudar, vai fazer coisas, vai fazer operação de maravilhas, vai mandar parar o tempo, vai mandar parar de chover, vai mandar chover, vai mandar parar de chover. E isso é o de menos. É quase a rotina. Deus faz coisa, sopra trânsito, abre o trânsito, fecha o trânsito. Senhor, me dá um lugar para estacionar. Amém. Amém. Tem algum maluco aqui além de mim? Amém. 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 Um monte. Senhor, me dá vitória. Senhor, abre aquela porta. Aí Deus não abre, abre outra. Senhor, me cura, Ele não cura. Mas ele trata você no meio daquele problema. Ele faz de você uma pessoa diferente. Você diz, Senhor, pensei que você ia fazer do meu jeito. Deus não faz do nosso jeito. Eu não sei por que Deus não faz do nosso jeito. Porque isso é tão mais fácil. Para mim, eu fico pensando, você olha, não tem, às vezes você diz assim, Senhor, cura, Ele não cura. E outras vezes ele diz assim, é aquele ali, uma doença gravíssima, então não, aquele ali não cura. Eu pedi para ele curar a gripe do irmão. Ele não curou, eu vou botar a mão naquele que está com doença gravíssima. Aquele com doença gravíssima ele cura. Eu digo, por que, Senhor? Eu digo, os meus sinais seguirão aquele espeteiro, eu faço aquilo que eu quero. Quando eu curo, eu curo. Quando eu não curo, eu não curo. Entendeu? E minha graça te baixa, está na boca aí. Amém? Relação assim, maneira com Deus, assim. Entendeu? Vai fazendo, eu faço como eu quero e ponto, acabou. Eu disse, Senhor, o Senhor libertou Pedro. Mandou um anjo lá. O anjo abriu a porta. Quem está me ouvindo? O anjo abriu a porta, Pedro saiu, abriu outra porta, Pedro saiu, aí Pedro foi saindo, ninguém viu, os guardas não viram, ele saiu. Por que o Senhor não fez isso com João Batista? Ele diz assim, porque eu quis fazer com Pedro, não fiz com João. Assim. Eu fiz com Pedro. Eu não sou obrigado, eu não tenho que ser igual para todo mundo. Eu faço o que eu quero no momento que eu quero, na hora que eu quero, é porque eu quero. Por que, Senhor? Porque eu quero. Porque eu tenho o meu propósito. Fala para o teu irmão do lado, o propósito é dele. Deus teima comigo. Teima. Eu falo um monte de coisa para ele, não dá nem para. Mas eu sei que Ele faz, sempre vai fazer maravilhas através de mim. As maravilhas sempre vão estar junto com o povo de Deus. Isso faz parte da nossa história. Amém. Quem está me ouvindo? Amém. E aquelas maravilhas não eram para eles, eram com eles. Aí Deus começou a usar a fé deles, usar as atitudes deles,
eles passaram, interessantíssimo também, eles, lá no Egito, não tinha arca, não tinha nada, não tinha sacerdote, não tinha trombeta. Agora tinha que tocar trombeta, tinha que, sacerdote passa, toca trombeta. E legal, eles passam, assim que eles passam, eles estão diante de Jericó. Quem sabe o que aconteceu em Jericó? Amém. Quem não sabe o que aconteceu em Jericó? Levanta a mão, você aqui. Caraca. Vamos lá, galera. O pessoal conhece, vamos lá. Vem com Josué, cara, Jericó, Jericó, Jericó. E agora? E as muralhas caíram. Foi um lugar onde as muralhas ruíram, não é verdade? Então eles param diante de Jericó. Também caíram como as muralhas? Deus derrubou as muralhas? Toca a trombeta, roda para lá, roda para cá, faz 7 voltas. Agora sai correndo na direção das muralhas. Mano, velho, olha só. Olha só. Do lado de lá, tinha um dos exércitos mais bem treinados do mundo. Em cima das muralhas inexpugnáveis. Nunca tinham sido derrotados por ninguém. Os caras de cima das muralhas, os caras de cima para baixo. Aí Deus disse assim, agora vai correndo na direção das muralhas. Vai. As maravilhas não são para eles, são com eles. Eles tocam as trombetas e as muralhas. Eles têm que crer. Eles têm que tocar as trombetas, sair gritando na direção das muralhas, para as muralhas caírem. Deus diz assim, fica quietinho aí, peraí que eu vou primeiro derrubar as muralhas. Depois vocês vão lá pegar os despojos. Isso era no tempo que ele foi liberto do Egito. A conquista de Canaã era outra história. A conquista da terra é outra história. A conquista da terra é Deus operando milagres, prodígios, proezas, através de nós. Amém. Da nossa fé, da nossa relação com Ele, daquilo que Ele quer fazer, da gente encaixar o nosso propósito com o propósito dele. Senhor, mas eu tenho os meus propósitos assim, então não vou fazer nada ali, eu só vou fazer nos meus propósitos. Aprende os meus propósitos, anda nos meus propósitos, e aí você vai ver as muralhas caindo, o rio se abrindo, um monte de coisas vão acontecer com você andando no meu propósito. Quem está me escutando, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu achei tremendo, assim, hoje é o dia do segundo passo, entendeu? Porque eu fico pensando quantas pessoas pararam no primeiro passo, achando que Deus vai continuar a agir no primeiro passo, no primeiro nível. O primeiro nível serve para te tirar da mão de Satanás e te dar identidade. O segundo nível é para operar maravilhas na tua vida e te levar para o lugar das promessas. Porque o lugar das promessas é um lugar espiritual, não é um lugar físico. Não é em Canaã. Tem um bocado de crente aí, não, tem que comprar uma passagem, tem que ir para Israel. Beleza, vai fazer turismo, show. Amém. Mas o lugar das promessas não é Israel. O lugar das promessas é um lugar espiritual. Amém. Que é conquistado pela fé, pela pureza, pela santificação. A palavra diz assim, santificai-vos. Fala comigo, igreja. Santificai-vos. Por que santificai-vos? Se separem, porque isso não é para todo mundo. Ah, pastor, que bom. Então todo mundo... Não. Não é todo mundo que vai viver essa parada, não. Quem vive essa parada é quem vive as coisas de Deus com seriedade. É quem se santifica para o Senhor. É quem se santifica para o Senhor. Se separa para Deus. Se separem para Deus, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém. Eu achei tremendo. Eles então passam e Josué fala assim, olha, perdão, Deus fala com Josué, você pega do leito seco do rio, quando vocês estiverem passando, pega 12 pedras e leva para o outro lado. E essas 12 pedras vocês vão formar um altar do outro lado. E quando os filhos dos filhos perguntarem para vocês o que é isso, vocês vão dizer que foi quando Deus fez isso com vocês.
Josué fez mais. Ele fez um altar e levou para o outro lado. Depois ele pegou 12 pedras que ele estava vendo. E fez outro altar dentro do leito seco do rio. De forma que, quando Deus mandou o rio voltar ao normal, lá de baixo tem um altar que só eles conheciam. Dois altares. Um ficou no secreto e o outro público. Os dois são importantes. Deus mandou fazer os dois. Amém. Um secreto. Quem está me escutando? Amém. Um altar secreto e o outro público. Os dois comemorando. Os dois marcando a nova fase que aquele mesmo povo que ele tirou do Egito estava vivendo. Mas agora aquele povo não era qualquer povo. Agora era o povo dele. Amém. Era um povo que tinha identidade, que tinha força, que tinha autoridade, que tinha armas, que tinha lei. E aí, os filhos iam perguntar: pai, o que é essas pedras aí? Ele vai dizer: meu filho, isso foi quando Deus pegou a nossa identidade e nos entregou a terra das promessas. Porque o filho só vai conhecer a terra das promessas, mas não sabe toda a trajetória que teve até chegar na terra das promessas. Quem está me escutando? Deus, a gente precisa criar esse hábito de marcar determinados momentos da nossa vida. Domingo que vem nós vamos ter um batismo aqui na igreja. Não vai ter culto. Quem está me escutando? Nós vamos para o culto, não vai ter culto não. Vai ter um culto só o dia inteiro. Vamos passar o dia inteiro juntos. E o pessoal diz: mas qual é o sentido disso? Pleno século XXI. Pleno século XXI, você já não viu que negócio de pegar a pessoa, jogar dentro d'água, tirar, e velha criatura e nova criatura, não sei o quê. Isso aí já não tem mais pé nem cabeça. Parece uma bruxaria. Está fazendo uma coisa meio supersticiosa. É superstição de cristão. Bota dentro d'água, tira dentro d'água. Olha para mim, igreja. Não tem nada de superstição. Isso aí é o nosso altar secreto. É um altar público e um altar secreto. É para dizer: Senhor, minha vida mudou. Dentro d'água, lá no fundo do Jordão, tem um altar entre nós dois. Só nós conhecemos. Mas agora tem o outro do lado de fora, entre eu e você, para todo mundo ver. Para todo mundo ver quem eu sou. Quem está me escutando, diga glórias ao Senhor. Para todo mundo saber que o Senhor me tirou da terra do Egito. Para todo mundo saber que o Senhor me deu identidade. Para todo mundo saber que o Senhor cumpre suas promessas. Esse é o meu altar, é o altar da minha vida pública. O meu altar secreto, nós dois conhecemos e diz a mesma coisa. São as mesmas 12 pedras. Aleluia! São as mesmas 12 pedras que estão lá, ocultas de todo mundo. Mas nós dois sabemos, Senhor. Nós dois sabemos da onde o Senhor me tirou e o que o Senhor fez comigo. Fala para o teu irmão do lado: hoje é o dia do segundo passo. Hoje é o dia da segunda caminhada. Fala comigo: não é Deus para mim, é Deus comigo. Amém. Nene falou algo tremendo aqui. Fala comigo: partiu. Eu não sei o que quer dizer isso direito, mas eu achei que ficou bonito. Partiu, vambora. Vamos nessa. Depois, engraçado que a mudança ela vai vindo, a partir daí ela não para mais. Quando a gente chega no capítulo 5, já no capítulo 5, versículo 3, não precisa. 5:3 já vai vir a circuncisão. Vem com uma faca, Josué passa uma faca de pedra e diz assim: quem tem compromisso com Deus, hoje é dia, passa a faca de pedra em todo mundo, circuncisão em todo mundo. Tem que ter coragem, mano.
Depois, logo em seguida, no versículo 10, eles celebram a Páscoa, aleluia, já circuncidados, já recuperados, amém, recuperados. O pessoal fica rindo, mas é faca de pedra, irmão, faca de pedra. E não tinha anestesia, amém? Não tinha, como é que é o nome daquilo? Asepsia, não tinha antibióticos, amém? Muitos morriam. Só os que Deus queria matar. Deus, quando queria matar, aproveitava e... Mas uma coisa acontece logo em seguida que eles celebram a Páscoa. Quem está me escutando? Olha como é que a coisa vai ficando hard. Circuncisão, celebra a Páscoa. Terceiro, logo em seguida, cessa o maná. Quem se lembra do maná? Era uma comida que vinha todo dia do deserto para eles. Todo dia eles iam lá e colhiam maná. Comiam maná no almoço, maná no café da manhã, maná no jantar. Amém? Sorvete de maná, tutu de maná. Maná ensopado. Amém? Era maná. Quando chega nesse dia que eles, depois da circuncisão, depois da Páscoa, cessa o maná. E Deus fala assim: agora vocês vão comer da comida da terra das promessas. Acabou o maná. Agora vocês vão atrás das promessas. E vocês vão conquistar. E eu vou com vocês. Quem está me ouvindo? Amém. Essa é a grande transformação de um homem e de uma mulher em Deus. Você diz assim: pastor, nós somos dependentes. Eu sou completamente dependente de Deus. Mas Deus não quer que eu seja uma pessoa que não interaja com Ele nas coisas. Tudo é nós. O crescimento é nós dois. Eu e o Senhor. Eu e o Senhor. Para a salvação a gente não faz nada. Ninguém aqui é responsável pela própria salvação. Quem é salvo aqui? O que você fez para isso? Aqui tem um monte de gente. Eu fiz um monte de coisa, pastor. Fumei maconha, não sei o que, trafiquei, matei, bati, não sei o que, papapá, traí, menti. Ah, então você fez muito para ser salvo. E aí eu conheci Jesus e estou aqui. Tá bom, para salvação você não teve que fazer nada, fez tudo errado. Mas para as conquistas das promessas, para a conquista das promessas, é junto. O poder através de nós, Deus através de nós. Quem recebe essa palavra? Amém. Até para isso eu preciso que o Senhor fale para mim assim: eu vou te mandar. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me dê a ordem para que eu seja obediente. Quem está me escutando? Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Essa palavra, como hoje, quem está me ouvindo? Amém. Essa palavra, como hoje, ser para mim uma palavra de ordem, um comando. Não ser uma palavra legal que o pastor pregou lá naquela igreja legal, com aquele monte de irmão legal, um monte de coisa legal. Não. Que seja uma ordem e que você, do tipo assim, espiritualmente, levante de madrugada para cumprir. Não deixa para daqui a 3. Primeiro eu vou tirar um ronco. Primeiro eu vou tirar 3 dias de feriado, para depois eu vou obedecer a Deus. Não. É hoje. Fala para o teu irmão do lado: se for necessário, eu uso o cutelo. O cutelo não sai perto dessa. É machado, cutelo. Só Jesus. Daqui a pouco o Santo faz uma música. Gustavo faz não. Eu sei. Causa dor, mas é amor. Vamos ficar de pé.